Meu nome é Carla, eu sou zootecnista, né, e tenho mestrado em produção animal e atualmente eu sou aluna da UNP, no 7º período do curso de Medicina Veterinária e sou instrutora do Senar desde o ano 2014. E ministro vários cursos no Senar, né, voltados para os cursos de produção animal. Né? Ministro cursos de EFPR, que são cursos de promoção, de formação profissional, né? Voltados para áreas de bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, suinocultura, avicultura, manejo de pastagem, conservação de forragem e também ministro curso no curso técnico em agronegócio, né? E na época que tinha Pronatec também ministrava cursos para o Pronatec, né? Então essa é a minha formação profissional e eu vim aqui, né, para auxiliar a professora Camila, né, mostrando para vocês um pouquinho do sistema de criação avícola caipira, certo? E a gente vai falar um pouquinho de tudo desse sistema de criação, desde a chegada dos pintos até a fase de postura. Aqui no sistema de produção dele, ele começa desde a sua criação, desde os pintinhos. Então ele compra os pintinhos, né? Os pintinhos, eles chegam aqui com um dia de vida, né? E ele faz todo o preparo dentro do próprio galpão, né? Para poder acomodar esses pintinhos, para quando eles chegarem aqui, eles já estarem todos prontos, né? Então esses pintinhos, eles chegam com um dia de vida, sem ter se alimentado e sem ter bebido água, né? E a instalação já tem que estar pronta quando esses pintinhos chegam, né? Isso aqui é um ciclo de proteção, né? Aqui esses pintinhos já estão com 30 dias, né? Mas quando eles chegam, esse ciclo de proteção ele é menor. E dentro desse ciclo de proteção, esses pintinhos vão ficar, né? Tem produtores que eles deixam até 15 dias, mas aqui o produtor ele prefere deixar até 30 dias, né, nesse sistema para poder ter um controle melhor dessas pintainhas. Então, aqui dentro desse ciclo de proteção, para que isso, né? Para qual a função desse ciclo de proteção? É oferecer um ambiente agradável, um ambiente onde se tenha uma temperatura térmica favorável, onde esse aquecimento aqui é feito por meio de campânulas. Aqui, no caso, as campânulas que se utilizam são campânulas elétricas, né, que está ali coberta por umas caixas ali. Então, são campânulas elétricas que vai fazer a função da galinha mãe, né, onde a galinha vai lá, coloca os pintinhos embaixo das suas asas para poder aquecer. Então, essas lâmpadas vão aquecer esses pintinhos. E esse aquecimento é até 15 dias de vida, de 15 a 20 dias de vida. Vai depender da estação do ano que esses pintinhos tiver. Então, se tiver frio, se estende até 20 dias. Se for na época da estação do verão, esse aquecimento é até 15 dias de vida. E aí também, dentro do círculo de proteção, são predispostos comedouros e bebedouros alternados, né? Onde os pintinhos eles vão ter a oportunidade de comer e beber à vontade, né? E na água também é utilizado vitaminas, né? Uma das vitaminas que é muito utilizada é a Vitagold, que vai fortalecer o sistema imunológico dos pintinhos, vai ofertar complexo vitamina e mineral para que esses pintinhos eles cresçam tendo todo o aporte vitamínico e mineral. E eles vão ficar aqui até 30 dias. Esses pintinhos estão com 30 dias, então a partir de amanhã em diante o produtor ele vai tirar esse círculo de proteção e esses pintinhos vão ter acesso à área de pastejo, que é aquela portinha que tem lá atrás, né? Onde cada galpãozinho tem sua área de pastejo. É separado. Por que é separado? Porque cada galpão são aves diferentes e cada ave só tem acesso a seu galpão. Então ele vai ter acesso ali àquela portinha, onde ele vai ter acesso à sua área de pastejo e ele vai ter a opção do sistema semi-intensivo, tá fora e tá dentro. Até 30 dias o pintinho ele fica preso direto, que é o sistema em confinamento, é o sistema intensivo. E ele vai produzir esses pintinhos, ele vai começar a pôr, essas fêmeas vão começar a pôr com uma média de 5 meses e meio, 6 meses. Então, a partir daí é que ela vai começar o seu sistema de produção em si, a sua época de postura, né? Quando elas começam a pôr, aí são colocadas dentro do galpão os ninhos, onde são utilizados um ninho para cada 5 galinhas. E nessa fase também tem todo o cuidado com a vacinação desses pintinhos, né? Então, as vacinas que é ofertada aqui é da Newcastle, da boba aviária, do gumboro, da varíola.
que no caso é a boba que chama, da coriza infecciosa. Então essas são as principais vacinas e principais doenças que acometem aqui a região. E são essas vacinas que são ofertadas para esses pintinhos. Por quê? Porque nos sistemas de criação a gente sempre trabalha de forma preventiva, né? E aí a gente também trabalha a questão do manejo alimentar, onde cada fase, ou seja, cada idade do animal é ofertado um tipo de ração diferente. E essa ração, o produtor, geralmente, eles optam em formular essa ração dentro da sua própria propriedade, porque sai mais em conta, ou seja, o produtor, ele compra os ingredientes base, que geralmente é milho, soja e núcleo, onde o núcleo é um complexo vitamínico mineral, que vai ofertar os minerais e as vitaminas para as aves. E aí ele é ofertado, é formulada essa ração e ele coloca de acordo com a fase, onde cada fase tem uma formulação diferente, tipo, até 15 dias é ração pré-inicial, de 15 a 30 dias é ração inicial, e assim por diante. Aí vem ração de crescimento e depois ração de postura, certo? A ração, ela deve ser ofertada nessa fase, ela é ofertada à vontade. Embora a gente tenha uma média base de consumo por ave dia, né? Mas a gente sempre coloca à vontade. Para quê? Para que a ave ela se desenvolva o máximo possível nesta fase. E o produtor, geralmente, ou ele compra a ração já pronta, mas muitos produtores que trabalham com galinha caipira, eles preferem formular a sua própria ração dentro do seu sistema de criação. Então a ração ela é farelada, né? Então aqui a gente tem o núcleo, tem a soja e tem o milho, né? E a ração dos fatores muito importantes no sistema de criação. A ração ela deve ser armazenada da forma correta. Aqui vocês veem, ó, uma forma bem simples de armazenamento, né? Aquele tonel azul e aqui o produtor bem criativo, ó, colocou aqui, ó, uma portinha para poder abrir e fechar e a ração fica armazenada. Qual a importância disso? Aqui não vai ter entrada de roedor, não vai ter entrada de mosca, né? Então, ó, toda a ração ela vai estar armazenada da forma correta. E lembrando que cada tambor desse é correspondente a uma fase de vida do animal. Por quê? Porque as rações são diferentes de acordo com a fase de vida. Por exemplo, a fase de pitinho ele tem uma ração especial, uma ração só para a idade dele. As fêmeas adultas, né, as matrizes, a ração dela é para ave de postura. Então a ração, a formulação já é diferente. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que o piso ele está sobreposto, né, por um material, que é material de maravilha, e nada mais é de que pode serraria. E a cama, que a gente chama de cama, ela tem uma importância, né? E essa cama, ela tem que estar numa espessura média de 5 a 10 centímetros, seria o ideal 10 centímetros, né? Qual a importância da cama? Absorver a umidade da água, das fezes, né? E impedir também que forme calosidades no coxim do pé das aves. Então, também tem uma importância de proporcionar um certo conforto térmico para essas aves, né? E essa cama, ela é descartada a cada lote. Mas claro que não é caipira e as aves não ficam aqui direto, mas sempre que há necessidade, o produtor, ele troca essa cama, tá certo? Se fosse no caso, avicultura de corte em sistema intensivo, onde a produção, a venda desse lote é uma média de 39, 45 dias, a cada lote essa cama deve ser trocada, até também para diminuir a incidência de patógenos e doenças dentro do aviário. Tá? Para o aquecimento das aves, né, que vai funcionar como se fosse o aquecimento da mãe, da galinha, né, para poder aquecer os pintinhos, já que eles, nessa fase, eles não conseguem manter a temperatura corporal, né? Eles só vão conseguir manter a temperatura corporal quando eles estão nessa fase, que já tem as peninhas, né? Então, o que é que o produtor ele faz? Ele usa campânulas. E no mercado nós temos vários tipos de campânulas. Nós temos campânulas elétricas, que é neste caso aqui, ó. Não sei se dá para ver direito, mas é a campânula elétrica, a lâmpada. Essa lâmpada é aquelas lâmpadas que conseguem aquecer, né? Eles mantêm uma temperatura. O produtor ele só colocou essa caixa assim que é para poder direcionar mais ainda a claridade. Esse é um tipo de campânula,
E fora a campânula elétrica, também tem, pode também utilizar campânula a gás e também campânula a lenha. Campânula a lenha é muito utilizada naqueles galpões enormes, galpões de 9.000 aves, 12.000 aves. Então são esses tipos de campânulas que tem no mercado. E aqui, se você observar, você também vai ver, ó, que a gente tem cortinas. Qual é a função dessas cortinas, né? A cortina, ela tem a função, principalmente nessa fase, quando eles estão na fase de pintinhos, né? Para poder manter a temperatura agradável dentro do galpão. Então, o que é que acontece? Quando a temperatura está quente, o produtor ele baixa a cortina. Quando está frio, o produtor ele levanta a cortina. Quando está na fase de pintinho, a cortina ela tem a função de manter a temperatura dentro do aviário, principalmente nessa fase de pintinhos, né? Na fase quando eles chegam de pintinhos de um dia, eles chegam necessitando de uma temperatura média de 31 graus, né? Então, nessa fase, eles necessitam de que a cortina ela esteja totalmente fechada. Então, eles passam a média de 7 dias a cortina totalmente fechada. E à medida que eles vão crescendo, o produtor ele vai alternando. Nos horários mais quentes, a cortina fica aberta, né, para poder entrar claridade dentro do galpão. E quando nos horários mais frios, principalmente à noite, o produtor ele fecha a cortina para poder ficar uma temperatura mais agradável. E aí ele também vai controlando a claridade, que a gente chama de programa de luz, por meio das campânulas. No início, a luz é ligada 24 horas por dia. E depois ele vai controlando. Liga de 4 da tarde até 8 horas, 9 horas do dia seguinte. Depois, à medida que eles vão crescendo, vai ligando só à noite. E assim ele vai alternando até os pintinhos eles chegarem nesse tamanho. Quando eles chegam nessa fase de 30 dias, que eles estão apenas no sistema intensivo, eles recebem só ração, água, e essa água, ela tem vitaminas e minerais na água. Então aqui eles estão fechados direto, por isso que aquela portinha ali, aquele óculo, né, tá fechado. Mas como eles já estão com 30 dias, o produtor agora vai abrir para essas aves terem acesso à área de pastejo. Por quê? Porque são aves para postura caipira. Então, se é caipira, essas aves elas precisam caminhar, precisam pastejar, precisam comer verde. Mas essas aves só têm acesso depois de 30 dias. Vai! A gente vai entrar agora dentro de um galpão de postura para vocês conhecerem, né? Um galpão, um sistema bem simples, artesanal, mas muito eficiente, né? Aqui a gente tem os bebedouros automáticos, né? Pendulares. Essas varas que estão aqui vão servir de poleiros, já que são aves caipiras, né? Ele vai dar um conforto térmico, um conforto ambiental, não térmico, né? Um conforto ambiental para essas aves, né? Vão desestressar, porque aves caipiras gostam de dormir empoleiradas, né? Aqui a gente tem a forma bem artesanal, ó, os comedouros feitos com canos de PVC. É bem simples, onde qualquer produtor pode fazer isso. E aqui a gente tem os ninhos, né? Onde tem essas partes aqui que é para elas poderem subir, né? E aqui a gente trabalha com a média de um ninho para cada 5 aves, sendo que cada repartição dessa cabe 2 galinhas, né? O pico, o horário melhor de postura dessas galinhas é no período da manhã, mais ou menos até no máximo 12 horas, 1 hora, que é onde tem o máximo de postura dessas aves. Então coloca-se maravalha, que é para poder esses ovos caírem e não se quebrar, né? Se vocês observarem, aqui são os ovos limpinhos, tá bem morninho, então é sinal que ela faz pouco tempo que ela pôs. Mas isso é uma exceção, porque a maioria das aves, elas põem mais no horário pela manhã, tanto que aqui você vê poucas aves, apesar desse galpão ter uma média de 200 aves, né? Esse daqui é um dos galpões do produtor, né? É um galpão maior em relação aos outros, né? Esse daqui foi um galpão que fez parte de um projeto do SEBRAE, onde o produtor ele ganhava toda a estrutura do projeto, né? Tem a parte de caixa d'água, né? Tem a instalação, e ele entrava apenas com uma contrapartida, né? De uma certa parte. Ali a gente tem, por fora a gente tem uma caixa d'água maior, e se vocês observarem aqui, a gente tem uma caixa d'água menor, onde vai caindo água
para os bebedouros, né? Aqui, como vocês também podem ver, da mesma forma que o outro lá, né? Os comedouros rústicos, ali os ninhos, né? E aqui, se vocês forem observar, nós temos as cortinas, né? Na maioria das vezes, dos sistemas de criação, sempre nós escolhemos as cortinas amarelas, né? Onde favorece a claridade dentro do galpão, né? Não tem tanto aquecimento dentro do galpão, né? E as cortinas, elas são usadas para poder eu manter a temperatura dentro do galpão, principalmente na fase de pintinhos, né? Então, como é que é feito esse controle? Nas épocas mais frias do ano e principalmente na época dos pintinhos, que eu preciso manter esse galpão fechado, ou seja, com as cortinas do jeito que está toda fechada, né? Eu mantenho essas cortinas assim. Quando estão na época mais quentes e também nos horários mais quentes do dia, eu baixo essas cortinas. Então essas cortinas, elas ficam todas abertas. E aqui, por ser um galpão que faz parte de um projeto, já é um galpão, né, mais organizado, né? Eu tenho aqui essas manivelas onde eu tenho como subir e baixar essas cortinas de acordo com o que eu quero, né? Se está na época mais fria, eu fecho, baixo as cortinas. Se está nas épocas mais quentes e eu quero ter mais ventilação dentro do galpão, eu levanto as cortinas e por meio dessa manivela ela vai rodando e eu vou levantando essas cortinas. Aqui é a parte externa, né, dos galpões, onde o produtor tem 4 aviários. E essa parte aqui é a área de pastejo. Se vocês observarem aqui, ó, tem as cercas, onde cada cerca dessa corresponde a um galpão. Ou seja, cada galpão tem sua área de pastejo, tá? Para não se misturar. Por quê? Porque são aves de idades diferentes. E quando ele for fazer o descarte, ele vai fazer o descarte por galpão, tá certo? E uma ideia bem interessante aqui, ó, a área de pastejo, as aves pastejando, eles têm a opção de ficar dentro e ficar fora do galpão, né? Ainda tem ração dentro do galpão, tem água à vontade. Aqui fora tem o verde, né? Na área de pastejo, aqui, ó, que não tem muito verde, muitas das vezes o produtor, ele pega o capim, passa na forrageira e coloca para elas, né? Para elas poder consumir o verde, porque o verde ela é muito fundamental, principalmente na coloração da gema, porque vai ser o verde, o pigmento, né? Dessa alimentação natural que vai ofertar uma gema de coloração bem laranjinha. E é isso que o mercado consumidor quer, né? Ninguém quer comprar um ovo caipira, uma gema amarela, né? Quase sem cor, né? Então o produtor, né, as pessoas querem comprar um ovo caipira onde a gema seja bem laranjinha, né? Então as pessoas olham assim, o mercado consumidor olha e diz, ah, isso aqui é um ovo caipira, né? Tem um sabor diferenciado. Por quê? Porque a alimentação também é diferenciada, elas têm acesso a uma área de pastejo, tem um conforto ambiental, um conforto térmico, né? Tem o verde, né? Onde muitas das vezes, ó, se você observar aqui, ó, tem o comedouro aqui, ó, artesanal, onde o produtor ele fez utilizando cano de PVC, ele pega o capim, passa na forrageira e coloca aqui. O produtor aqui, ele trabalha com a função dele aqui é ovo para vender para um comércio, né? Então a função dele aqui não é reprodução. Então ele trabalha aqui com uma proporção de apenas um galo por galpão. É só para desestressar as aves, né? É só para desestressar as aves, para manter aquele ambiente dentro das aves, porque o galo, quando tem muito reprodutor dentro do aviário, né, vai ter muitos ovos fecundados, né? E essa fecundação desses ovos, depois de uns dias, né, quando o produtor vai lá, o consumidor vai lá quebrar os ovos, muitas das vezes já está com raios de sangue, quer dizer que esse ovo já está em processo de fecundação, né, já está formando o embrião, e isso também o comércio, ele também não quer isso, né? E o galo, ele tem uma função só de poder fecundar esse ovo, mas ele também não vai fecundar todos os ovos. É mais a questão do ambiente, de manter um ambiente mais favorável, de manter as galinhas mais desestressadas, que isso também favorece, né? Embora a gente ache engraçado, mas isso favorece também, tá? Então você vê aqui, ó,
o conforto térmico dessas aves. E essas aves, elas ficam aqui dentro do plantel até uma idade de produção média de 12 meses, né? De 12 meses a 18 meses elas ficam dentro da criação. Após esse período, o seu pico de produção já começa a cair, essas aves são descartadas e colocadas novas aves dentro do plantel. E o produtor ele vai fazendo tudo isso para poder ter um controle. Por isso que os galpões ele tem aves de várias idades, porque ele também não pode descartar as aves tudo de uma vez. Ele vai descartando de um galpão, coloca aves novas e assim ele vai descartando aos poucos. Cada ave, para quê? Para não faltar ovos no comércio. Depois de termos abordado, né, todo o sistema de criação, né, desde o início, desde a época dos pintinhos, né, um dos fatores que não pode deixar de ser abordado em qualquer sistema de produção, em qualquer criação, é o controle zootécnico, né, que nada mais é do que a anotação dos dados da produção. Isso é importantíssimo para qualquer produtor. Por meio dessas anotações, o produtor ele vai ter o controle de todo o seu plantel, de toda a sua criação, dos seus dados, dos seus custos, de quanto que ele está vendendo, de quanto que está tendo prejuízo e lucro. E isso é importantíssimo, onde muitas das vezes a maioria dos produtores não fazem isso, né? Isso é um ponto fundamental para poder você saber o que você precisa melhorar, né? Para você ver o que você errou, né? E você poder ter o ajuste desses dados, né? E o produtor aqui ele consegue fazer isso. Então ele anota quanto que compra de ração, quanto que gastou com as aves, quanto que está vendendo com os ossos, para no final ele saber o que foi lucro, quanto que ele conseguiu tirar de lucro e quanto que ele conseguiu tirar de despesa, né? Para poder ter o controle. Por quê? Porque todo sistema de criação ele tem que se pagar. Para aí, a galinha tá picando. Como é que começou a sua mudança da sua criação caipira, que você criava totalmente solto, né? Para você começar a produzir de corte, que você começou com corte, né? E depois você mudou para postura. Como foi que você desarnou, né? Como o pessoal diz, né? A gente começou com corte, mas só que era a gente de vender. O primeiro lote vendeu de uma vez, mas depois ficou vendendo de pouquinho, não dava certo. Então, na verdade, a dificuldade de vocês foi mais com o mercado consumidor. Foi com o mercado consumidor, A criação, vocês não tiveram problema. Não. Mas adoece que é natural. É natural. É. E eu criei aqui ainda solta, daqui do terreiro, e criei lá, né? Aí, através da dificuldade para vender, como vocês não quiseram desistir da criação, vocês começaram... mudamos para a postura, aí está dando mais certo. E a produção de ovos de vocês vendem aqui? Vocês levam para Natal? Como é a venda? Não, vende aqui mesmo. Esse cara leva para Natal. Então, a produção de postura de vocês aqui, vocês não precisam se deslocar para vender em canto nenhum. Até aqui não. O pessoal vem aqui pegar. É verdade. Agora explica aí. O pessoal vem, tem um rapaz que vem na quarta e tem outro pessoal que vem na quinta. Aí leva para Secafes, lá em Natal, que é vizinho lá Ceasa. É para onde vai a nossa produção. E hoje em dia vocês estão produzindo quantos ovos em média por dia? A gente está tirando, no início começou tirando uns 270, aí hoje baixou um pouco, está uns 250. Mas tem semana que já chegou a 300 e pouco, 330. E o valor 40. médio de preço que vocês vendem? A gente entrega 60 centavos. E eles já comercializam, acho que é 80, 90. Tá ótimo. Nós tiramos aqui uma média por semana de 270 a 300 ovos, com a quantidade de 400 aves. Mais ou menos isso. Exatamente, nós tiramos mais porque deveria chegar uns 350 ovos, porque são, como eu falei, são duas aves. A dupla aptidão e um lote de postura. Que esses lotes de dupla aptidão É que você está isso. substituindo aos poucos. Exatamente. Nós adquirimos agora 300 pintainhas da Embrapa, já para fazer essa troca. E eu vi ali que elas têm acesso à área de pastejo e algumas áreas de pastejo não tem tanta variedade de capim, essas coisas. Você corta capim de fora e coloca para elas, né? É, o verde. Capim, chama o capim elefante, né? Sim. Tritura na forrageira e coloca para elas. Como elas. Aí ela tem acesso
área livre, mas não tem muito pasto, né? É. Principalmente no período de seca, que é aí que realmente fica sem nada. E a vantagem do capim-elefante é porque aqui ele é bem resistente, E né? bem resistente. Então a gente, bem dizer, tem ele o ano todo. E se nós temos uma área, meu pai tem uma área até grande aí nunca falta. Nunca falta. É, o capim-elefante. Tem a vantagem. E tem a palma ali que eu E vi isso que tem um também plantal colocamos bom. palma. Essa parte mais grossa, quando o pai vai colocar pro gado, deixa e nós moemos junto com o capim com o elefante. Tá ótimo. É. E o verde, como foi falado, né? O verde ele dá uma coloração mais laranjinha gema, que é isso que o Isso. mercado consumidor ele quer. É, que tem mais caroteno, que eles chamam, sabe? Isso mesmo. Tá no verde. Isso mesmo. E o sabor, né? Característico do ovo caipira. Do ovo caipira, que é totalmente diferente. Isso mesmo. Como eu sei que você faz a anotação dos dados, que é o controle zootécnico, né? Isso. Então tudo que você compra para sua produção, você anota. Tudo Pintinho, vacina, para saber a data novamente que tem que vacinar, as vacinas que você dá para eles, né? É tudo anotado, os custos que você tem, né? E Isso. quando no final que você faz o balanço, esse balanço você faz mensal? Nós fazemos semanal, porque de acordo com os ovos, semanas dá mais um pouco, semana dá menos. Aí nós fazemos semanal. E até hoje, qual é a sua estimativa com relação à renda? A sua produção está cobrindo os gastos? Sim, gira em torno de 30% a 40% De custo? de lucro. De lucro? De lucro, isso. Com essa nossa produção. E pretende aumentar? Sim, pretendemos. Nós estamos esperando o selo do IDIARNE. Quando sai o selo do IDIARNE, fica mais fácil acessar outros comércios, né? Supermercados maiores. Aí é a nossa pretensão, se Deus quiser. Aí agora fala um pouquinho das raças que você testou e que você viu que não tem tanta produção, viabilidade, né? E a que você testou e que deu certo aqui. Isso. Nós começamos com as galinhas de dupla aptidão, que são essas Isalabel, a Carijó Grande. Aí nós vimos que como a média de produção dela, durante o período dela, são 160 ovos, aí nós resolvemos mudar. Aí compramos um pequeno lote da Avifran, que é a pedrez pequena, ela é própria para a postura, e também uma raça chamada GLZ e GLC, que é aquela que põe ovo azul. Que é da Avifran também. Da Avifran também. Aí pronto, foi como a gente viu que realmente vale a pena trabalhar com galinha só realmente para postura. Não Isso galinha muda, de né? dupla aptidão, entendeu? Porque se você for analisar, essa dupla aptidão não compensa muito por isso. Porque é muito pequena a média de produção delas. E depois você também viu como a Avifran também deixou de produzir, né? Isso. Aí você começou a comprar da Embrapa Pronto, 51, isso. é isso? Aí pronto, nós estamos já mudando também agora para a Embrapa 051. Que é como nós temos o acesso aqui, né, na região. Mais fácil. Mais fácil. Tem uma outra também do Globo Aves, só que é uma ave que ela fica grande também. Aí nós não... Você já fez o teste também com ela? Já também. Aí nós paramos. Esse é o grupo Ferraz que traz aqui pro Rio Grande do Norte. E a média de preço das pintainhas? É na faixa de 4,70, 4,80. E o mesmo da Globo? É o mesmo valor.